pessoal, bem-vindos a mais um episódio, e esse episódio é Construindo Caminhos, a minha jornada. Obrigado, empresários de sucesso, por estarem aí escutando, participando e divulgando esse canal aqui do podcast, do Brazilian Business Podcast. Muito orgulhoso de participar desse grupo do Brazilian Business. E lembrando que nessa próxima quarta-feira vamos ter o nosso sexto encontro, que vamos ter várias novidades ali. Então, hoje estamos com esse episódio aqui, Construindo Caminhos, a minha jornada. Vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, de onde que eu vim e como eu cheguei até aqui. Então, eu espero que vocês interajam com essa história, que seja uma história que possa te motivar, possa te trazer alguns insights aí. Eu vou ser bem curto, bem breve, porque a gente propôs em fazer um episódio por semana. Estamos ainda alinhando aí a agenda com os outros empresários, já temos os formulários preenchidos com os demais empresários aí, e vamos estar fazendo essa agenda aí para poder estar gravando e a gente conseguir liberar um episódio por semana aí para vocês, tá? Com histórias inspiradoras, histórias que vocês vão conhecer aí de onde a jornada da turma aí que está fazendo parte desse grupo, né, de Brazilians Business aqui, os brasileiros empresários aqui na região, e também da região de Vancouver. A gente tem um grupo ali, a gente tem nós temos nos comunicado mais através do grupo mesmo, e eles têm participado através do Zoom Meeting nas nossas reuniões mensais aí no final de cada mês, beleza? Então vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou de Belo Horizonte, sou mineiro. Minha mãe é professora, tanto professora pública, né, da rede municipal e estadual, trabalhou sua vida toda ali como professora de história e também professora de primário também. Eu tive o prazer de ter minha mãe como vice-diretora numa dessas escolas aí que ela trabalhava. E tem várias histórias relacionadas a isso, como que foi isso, ser filho da vice-diretora. E o meu pai, ele foi funcionário público, trabalhou na FMG também por muito tempo. Então, a minha veia empreendedora veio mais das minhas experiências por onde eu passei, do que realmente assim dentro de casa. Apesar que meu pai e minha mãe sempre tiveram ideias de negócio, ideias de fazer algumas coisas aqui e ali, mas muitas delas não foram colocadas em práticas. E eu tive também o prazer de trabalhar com a minha tia em cantina de escola. Ela gerenciou uma cantina da escola, eu fui trabalhar com ela lá, trabalhava a troco de coxinha e de refrigerante, e também eu trabalhei ela fazia também esses pirulitos de chocolate. Eu já vendi uma vez, acho que foi só uma vez só que eu vendi esse pirulito de chocolate na porta da escola do Colégio Batista Mineiro, há muitos anos atrás. E eu vim de Belo Horizonte, nascido, criado ali em Belo Horizonte, vivi minha vida toda ali na mesma rua, na Rua Sabará, com Pitangui, fiz minhas amizades ali, estudei em vários colégios. Posso dizer que do pré à primeira série eu rodei 11 escolas. Eu passei por 11 colégios porque era uma criança muito quieta, agitada. Nessa época ninguém ainda estava falando, hoje está muito mais falando dessa questão de TDAH, déficit de atenção, hiperatividade e tal. Até hoje não sei o meu diagnóstico, mas eu sei que eu mudei muito ao longo do tempo as coisas, eu fui me adaptando, né, nas minhas jornadas aí, por onde eu passei, por onde eu trabalhei e tudo mais. E escolas também. Então eu rodei essas 11 escolas, do pré à primeira série, e aos 19 anos eu decidi vir morar nos Estados Unidos. Fui para lá com a intenção de juntar um dinheiro, voltar e comecei a procurar algum curso aí na faculdade e tudo mais, para poder fazer algum curso aí, ter algum diploma aí na faculdade. Eu até tentei, antes de ir para os Estados Unidos, fazer administração de empresa, numa faculdade que estava assim, recém-inaugurada na cidade de Sabará. A minha família, a parte de pai, ela toda lá de Sabará, e aí tinha uma faculdade ali bem na entrada de Sabará, para poder, bem nova, estava recém-inaugurada essa faculdade. Eu tentei lá fazer administração de empresa, felizmente nem passei, ou felizmente não passei, e fui morar nos Estados Unidos, aos 19 anos, completei meus 20 anos lá. Então, praticamente, a minha vida adulta toda eu passei ali nos Estados Unidos, dos 19 até os 26, 27 anos, que foram mais ou menos uns 7 anos que eu morei ali nos Estados Unidos. E lá eu comecei trabalhando numa empresa como se fosse food truck, mas esses food trucks eles acompanhavam feiras itinerantes. Então eu participei da feira em Orlando, participei na feira de Miami e uma feira em Nova York. Então, ali a gente fazia lanche para as pessoas que passavam lá para essas feiras. Tinha brinquedos de tipo montanha-russa, estrela, roda gigante, o samba, né? E eram todos, era tudo
de uma forma bem prática para poder desmontar, pôr no caminhão e ir para o próximo lugar. E então o meu início ali nos Estados Unidos foi trabalhando com isso, foi trabalhando, servindo, fazendo corn dog, fazendo sanduíche. Então eu cuidava do grill, cozinhava, servia as pessoas, e foi ali que eu aprendi. E eram trabalhos de 16 horas, porque a gente abria a feira e ia até o final nessas feiras. E aí no final a gente tinha que deixar tudo limpo para o dia seguinte. E quando era o último dia da feira, era o dia que a gente tinha que limpar tudo, empacotar tudo, guardar tudo, colocar os trailers todos conectados nos carros, e aí para poder já ir para uma próxima feira numa outra cidade, ou até mesmo em outro estado, igual aconteceu a gente ir para Nova York. Então ali eu aprendi muito sobre logística, sobre estoque, para poder ter a quantidade suficiente para poder atender as pessoas. A gente vendia muito, muito mesmo. Essa empresa era uma empresa de um brasileiro e ele sempre contratava essas mão de obra brasileira ali para poder estar ali. E então era bem puxado, era bem duro. E aí a gente viajava, no período que a gente viajava, a gente não recebia. E aí, então daí eu decidi mudar para Flórida. Eu fui para Nova York, fiquei lá em Nova York por um tempo. E daí eu fui para a Flórida. E lá na Flórida eu me estabilizei, fiquei lá na cidade de Fort Myers, e ali eu comecei a trabalhar com limpeza de pós-obra, pós-construction. Então era uma empresa, tinha uma equipe para poder fazer as limpezas assim que acabava a obra, né, da casa, estava para entregar para a pessoa que comprou a casa. Então eu ia lá, eu era responsável em limpar as janelas. Então eu era responsável em pegar as pessoas da equipe, porque eu tinha carteira de motorista, e aí eu era responsável de limpar as janelas, eu limpava as janelas do lado de fora. E então eu punha as escadas, vinha com uma knifezinha para poder raspar todo as tintas, essas coisas, limpar. Então esse foi meu primeiro trabalho depois de estar itinerante ali nessa feira, né? Então, e ali comecei a frequentar a comunidade brasileira. E dentro da comunidade brasileira, na cidade de Fort Myers, todo mundo trabalhava instalando cerâmica. Era todo brasileiro que eu conheci ali em Fort Myers era instalador de cerâmica. Então, com isso, eu procurei saber mais sobre o que era isso. Então, fui influenciado junto com essa galera aí a trabalhar com cerâmica. Comecei como ajudante, e aí eu fui aprendendo a profissão. Então eu comecei como ajudante, aí fui aprendendo, comecei a instalar por conta, deixou eu instalar sozinho, a fazer o corte, a fazer o layout, né? Então eu fui aprendendo ali do básico, ali do início, aí comprei umas ferramentas, aí já comecei a pegar o trabalho por conta, aí passei chegou um outro rapaz que também começou a aprender com outra pessoa, e a gente fez parceria, a gente pegava o trabalho e fazia os trabalhos juntos, e até eu aprender tudo mesmo, eu comecei a querer aprender como que é isso, onde que eu consigo pegar esse trabalho direto, né? Então eu comecei a ver mais como que eu poderia crescer ali. Eu tinha crescido de ajudante para instalador, já sabia instalar, sabia fazer tudo, fazia rápido. Então eu comecei a querer entender mais como que é, onde que eu consigo esse trabalho direto e tudo mais. Mas no percurso aí, eu sofri um acidente de moto e aí eu machuquei o meu joelho e não pude mais estar trabalhando na profissão de instalação de cerâmica. E aí comecei a me virar, não posso ficar parado, tenho que começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a entregar revista, depois de entregar revista nos postos de gasolina, revista da Auto Trader, revistas venda de barco, venda de carro, vários outros tipos de revistas. Então era semanalmente, era atualizado ali as informações. Então eu chegava eu tinha uma trajetória para poder fazer, né, um percurso para poder fazer. Então eu passava naqueles postos de gasolina ali, tirando as revistas velhas e colocando as novas atualizadas. Era semanalmente isso aí. E com isso eu também fui trabalhar com entrega de pizza. Então eu trabalhei na Domino's Pizza e trabalhei na Pizza Hut, né? E passei um tempo trabalhando nessas duas pizzarias até que me convidaram para poder eu tinha trabalhado numa empresa instalando cerâmica. Eles cresceram muito e me ligaram perguntando como é que eu estava. E aí eu estava, né, tô com o joelho ainda em recuperação, tô trabalhando aqui com pizza, entregando pizza e tal, e me perguntaram se vocês querem voltar para a construção. Tenho sim interesse de voltar para a construção, e me convidaram a ser o supervisor da empresa. E como supervisor dessa empresa, eu liderei ali 26 instaladores de cerâmica, e nisso eu comecei a aprender como que a empresa operava.
Então, eu era responsável em distribuir os trabalhos para esses 26 instaladores. Então, eu tinha esses 26 instaladores sob a minha supervisão, para poder passar os trabalhos para cada um deles, para poder checar o trabalho de cada um deles, estar com o supervisor, estar com a consultora, para poder pegar a assinatura deles, acabamos, está tudo pronto e tudo mais, para poder conseguir pegar o cheque, para poder pagar esses instaladores. Então, e mais a questão de material, de ver o que mais trabalho estavam saindo, para poder passar para esses instaladores, fazer o pagamento de toda a turma. Então, toda sexta-feira eu ia para o escritório da empresa para poder fazer todo o lançamento. E aí aprendi bastante aí como ajudar a gerir essa empresa aí. E gostei muito de estar fazendo tudo isso, de ter essas pessoas, né, sobre a minha gestão e tudo mais. Mas queria mais, né? Eu acho que eu comecei a ter a percepção que não, se eu consigo fazer isso para essa pessoa, acho que eu consigo fazer para mim. Sempre tive isso, sabe? De aprender, de crescer, e sempre em todos os lugares por onde eu passei, trabalhei, eu sempre fiquei ali querendo aprender aquela profissão, né? Aprender tudo, observar tudo como que acontece, sabe? Como é que é toda a gerência ali, de como que chega os clientes, como que chega, sabe, como que recebe, como é que paga. Então eu sempre fiquei ali, sempre atento, aprendendo, assim, desde quando eu comecei a trabalhar instalando cerâmica, eu ficava muito atento, o que o cara fazia, como é que ele marcava para poder fazer os cortes, como é que ele fazia o layout. Então eu sempre fiquei muito atento para poder aprender. Então essa maneira como eu aprendo as coisas, acho que me ajudou muito para poder não ficar estagnado em uma posição só, num lugar só. E aí, depois que eu passei por essa experiência ali de ser supervisor, eu abri meu próprio negócio e abri minha própria empresa. E por ter um bom relacionamento com essa empresa, eles me ajudaram a pegar o trabalho direto. E aí eu comecei a pegar trabalho direto e fiquei responsável num setor, numa cidade, com uma consultora ali, fazendo os trabalhos. Então eu, além de passar os trabalhos, eu pegava o trabalho de uma consultora, era até 3 consultoras, era eu e mais uma pessoa, e de alguns instaladores também que a gente passava. Então eu fiquei por um bom tempo fazendo isso. E daí, infelizmente, veio aquela bolha, aquela crise, né, de 2007 para 2008, que foi a crise imobiliária que rolou ali nos Estados Unidos, e aí a construção acabou. Parou, não tinha mais, as casas que estavam construindo não pararam de construir, os projetos que estavam ali, acabou tudo, não se via mais, ninguém tinha mais nada. Tinha casa para poder terminar, mas por causa da bolha não trancou tudo. E com isso eu comecei a trabalhar fazendo limpeza noturna e para poder conseguir pagar as contas e tudo mais. Aí foi quando eu voltei para o Brasil. Voltei no Brasil devido a essa crise. Ela foi bem decisória aí para poder voltar para o Brasil, porque eu estava ali trabalhando de noite, tinha dois meninos pequenos, então foi o que fez a gente voltar para o Brasil e encarar uma nova realidade, né? Então eu tinha na minha cabeça, cara, não vou voltar para o Brasil, não quero nunca mais voltar para o Brasil. Então eu aprendi uma coisa de não falar nunca. A gente não sabe quando, né, as coisas podem mudar, as coisas mudam, o mundo gira, né? Então não existe estabilidade. Então é sempre bom ter fundos de reserva, ter um respaldo aí por trás, né, para você poder estar tranquilo, para não ter nenhum problema aí, né, ser pego de repente e começar do zero. Mas que não importa. O importante é que dá para recomeçar, dá para rever os planos, dá para poder aprender de novo. E então eu voltei para o Brasil com uma proposta de estar gerenciando uma casa de material de construção. Então eu peguei toda essa minha bagagem, experiência que eu tive tendo a empresa nos Estados Unidos, vim para poder estar gerenciando essa loja de material de construção. E aí notei a diferença assim, absurda com a questão de organização. Era muito desorganizada com fornecedores, pagamento de fornecedores, recebimento dos clientes, muita coisa fiada. Na época não tinha esse negócio de Pix, né? Então era cheque, terceiros que ficavam passando de mão em mão. Então você recebia um cheque que já era um cheque de uma outra pessoa que o cara recebeu e ia passando, era uma loucura. E aí eu comecei a procurar o Sebrae aí no Brasil para poder aprender um pouco sobre planos de negócio, como pesquisar o mercado, pesquisar o fornecedor. E daí comecei a estudar um pouco mais para poder implementar justamente nessa loja de material de construção. Felizmente não deu certo. Eu não consegui ter espaço para poder
colocar isso em prática na loja de material de construção, e aí decidi ir para a área de telecomunicação e nesse período também estudando. Eu fiz sistema de informática, que eu estava pensando toda essa a nova, né, a informação, de trazer um pouco mais de digitalização para essa loja de material de construção. Então, de colocar todo o cadastro do cliente, quantos a receber, quantos a pagar, fazer todo um programa ali para poder deixar isso mais organizado. Infelizmente não foi visto com bons olhos e aí, para não criar mais problema de relacionamento, eu decidi ir para a área de telecomunicação, foi onde eu fui instalar antena da Sky, instalar antena da Oi e trabalhar para a NET aí em Belo Horizonte. Então, fazer essas instalações aí e, em paralelo, estudando para eu poder voltar para o mercado, né? Como eu estava fora do mercado do Brasil por muito tempo, eu comecei a fazer faculdades, eu fiz sistema de informática, só que demorava muito tempo para eu poder ingressar no mercado. Aí me falaram sobre a manutenção de aeronave, onde meu primo, que já trabalhava na área, falou: Felipe, vai fazer manutenção de aeronave, os caras estão pegando os caras no curso lá. E aí eu fui fazer esse curso de manutenção de aeronave, fiz o curso técnico, fiz o modo básico e o modo de motores. Tirei lá a licença, né, a CCT, e fiquei aguardando o tal prometido emprego que pegaria a gente quando ainda estava estudando, e não aconteceu, e nesse período eu estava fazendo instalação de antena da Sky. E eu desenvolvi muito a minha questão do customer service, sabe? Eu sempre recebi boas feedbacks de todos os clientes que eu ia, a forma como eu abordava, a forma como eu explicava, a forma como eu fazia o trabalho ali, como eu mantinha a casa da pessoa organizada, sabe? Então eu sempre recebi muito feedback positivo, e a gente tinha uma pontuação ali na Sky com relação a isso. Então foi muito bom, porque eu consegui desenvolver ali o meu customer service, né, de como atender bem o cliente, né, até essa questão onde eu aprendi também, e eu aplico algumas coisas dessas na minha empresa, que é a questão do uniforme, sabe, o crachá, apresentar a pessoa, sabe, não, você realmente é o funcionário dessa empresa mesmo, sabe, e ainda mais aí no Brasil, a questão de risco, né, de alguém se fazer por um técnico desse e estar assaltando a sua casa. Então a gente sempre tinha um crachá, tinha toda, né, a questão dos uniformes e tudo mais. Então passei esse período aí no Brasil fazendo isso, e depois gostei muito dessa questão de motores, né, dos aviões, e aí eu fui fazer uma engenharia mecânica, onde eu entrei na Newton Paiva e fiz engenharia mecânica. E também, o processo lento para poder ser engenheiro mecânico, são 5 anos de faculdade, para ser um estagiário, para depois começar a fazer a sua carreira, né, na engenharia. Então, conversei com o professor, ele falou: cara, faz um tecnólogo e você vai já ingressar, e depois você faz engenharia, e aí você já está dentro ali da sua área, já atuando, né, mais prático e tudo, e depois você faz a sua engenharia, que é melhor. Ele até falou que gostava de aconselhar os alunos a fazer um curso técnico primeiro, para poder já estar na área, estar a mão na massa e tudo mais, e depois fazer uma engenharia só para título mesmo, de diploma mesmo, e começar a carreira ali como engenheiro. Então eu fui nessa jornada aí para poder fazer isso. Então eu procurei um curso, tinha aberto um curso de tecnólogo de manutenção de aeronave, e eu fui fazer esse curso de tecnólogo de manutenção de aeronave na FUMEC. E foi onde eu consegui tirar as outras 2 carteiras ali da manutenção, que é a célula, que a gente mexe com toda a fuselagem do avião, e a aviônicas, que é a parte toda elétrica, eletrônica da aeronave. E aí, nesse período, quando eu estava fazendo o tecnólogo ali de manutenção, foi quando eu fui chamado para poder trabalhar na TRIP Linhas Aéreas. E lá eu comecei como assistente administrativo no setor de manutenção, ajudando a inserir todos os dados da manutenção daqueles aviões no computador. Estavam implementando um sistema novo ali para a empresa, então fui acrescentando tudo aquilo ali dentro, até que surgiu uma vaga para estar na equipe lá do TS, que é uma equipe que dava suporte aos mecânicos nas bases. Então os mecânicos ligavam para a gente passava para eles o que eles tinham que fazer. A gente tinha um suporte de pessoas veteranas ali na aviação, onde eram supervisores, e passava para a gente: fala para o mecânico fazer isso, aquilo,
E depois que a gente dava uma solução ali para o mecânico, sendo ela uma solução que poderia ser feita depois, uma solução que teria que ser feita imediata, a gente fazia todo o planejamento de quando isso ia acontecer, como que ia acontecer, o que precisava para poder acontecer. Então eu aprendi muito aí com a aeronave em relação a esses planejamentos, né? E como seguir também, tudo ali é manual, você tem que seguir o manual. Então comecei a estudar muito essas coisas para poder estar certo ali do que tinha que fazer, para poder passar para as pessoas o que tinha que ser feito, né? Então passei esse período aí no Brasil com isso. E nisso eu reencontrei hoje minha esposa, depois de muitos anos, e aí eu já voltei para o Brasil já com o pensamento de sair do Brasil mesmo, estar morando fora, e de todos os países que eu pesquisei a possibilidade para poder migrar, o Canadá foi o que mais me chamou a atenção pelo fato de ter programas de migração, e também pela cultura ser bem parecida com a cultura americana, onde eu já tinha vivido ali um bom tempo. Então, a minha esposa veio fazer um mestrado no Canadá, e aí foi onde juntou a fome com a vontade de comer, e daí eu vim para cá com ela, e aí eu passei pelo processo ali da Trip, da fusão da Trip com a Azul. Foi muito interessante esse processo aí de fusão, e eu vi o quanto que, tipo, as empresas com a mesma frota, sabe, os mesmos os aviões e tudo mais, e fazendo os mesmos percursos, né? E a cultura de uma empresa e a outra, como que foi esse choque de cultura, e eu vi os desafios dos gestores ali, como unir essas duas culturas, a cultura da Trip com a cultura da Azul, né? E a cultura da Azul bem mais norte-americana, assim, porque o fundador ali, o David Neiman, é americano, né? Com cidadania brasileira. Acho que os pais dele são brasileiros, a mãe dele é brasileira, ele viveu um tempo no Brasil, e então foi um choque de cultura assim, bem interessante, e eu acredito que foi bem desafiador para os gestores daquela época, para unir aquelas duas culturas bem diferentes. Então eu participei dessa fusão aí e fui morar em São Paulo nesse período, e de São Paulo a gente teve essa oportunidade de vir aqui para o Canadá. Então eu subi um pouquinho de carreira dentro aí da aviação, né? Eu entrei como assistente administrativo, fui técnico de TS e fui controlador 2 quando rolou essa fusão com a Azul, né? E aí fui morar em Barueri para poder estar coordenando ali junto com o pessoal da Azul as frotas, né, que aumentou bastante, que juntou as duas frotas das duas empresas, e foi muito bom. Então, igual, eu sempre observo, eu não observo como olhar de empregado, sempre observei como que essas estruturas, essas mudanças, essas coisas aconteciam, de olhar um pouco mais de fora, tentando ver e aprender como que tudo isso era feito. Eu achei isso, foi bem legal, essa fusão entre Trip e Azul, e foi bem bom, foi bem interessante ter participado dessa fusão aí. Tá? Então eu vim pro Canadá com a minha esposa, ela veio fazer um curso, um mestrado, e eu vim acompanhando. E nisso eu fiquei, o que eu vou fazer, né, no Canadá? E aí eu falei, eu vou voltar para cerâmica, uma profissão que eu aprendi nos Estados Unidos e que era para mim muito fácil de eu comprar as ferramentas e já procurar aqui algum trabalho para poder fazer. E foi isso que eu comecei a fazer. E então eu comprei minhas ferramentas, eu estava há uns 7 anos fora do mercado. E aí eu comprei as ferramentas e comecei a procurar empresas que estavam contratando instaladores de cerâmica. Foi onde eu poderia até ter visto a oportunidade de estar trabalhando na área da aviação aqui, mas eu preferi entrar na área da construção, que eu teria uma expertise melhor ali para poder estar trabalhando na área, e também a questão, como a gente fez todo o cash flow do custo da minha esposa aqui, com o dinheiro que a gente recebia, que a gente fazia aqui, né, que a gente trabalhava, a gente pagava o curso. Então a gente foi melhor por causa da questão de salário e tudo mais, que eu já cheguei podendo ganhar um pouco melhor do que se eu fosse procurar aviação, ia começar com um salário mínimo e depois ia crescer, e eu não podia. Então sempre na minha vida eu olhei alguma coisa mais prática, mais rápida, para poder estar alcançando né, não demorar no processo, sabe? Sempre pensei em acelerar os processos, e então com isso eu fui direto na construção, eu sabia que eu ia poder ganhar mais, e foi o que aconteceu. Apesar de umas idas e vindas no início, a primeira empresa que eu trabalhei aqui, o cara não me pagou, aí a gente teve algumas outras coisas aí, mas fomos levando, porque o nosso objetivo maior era ficar aqui, nos legalizar, estar aqui no país. E com isso eu
eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que fazia casas customizadas aqui lá em Vancouver, né? Então, e aí eu percebi o quanto que a construção mudou nesse período de 7 anos e o quanto de materiais novos que surgiram, tecnologias novas para poder instalar cerâmica, não só instalar cerâmica, mas como todas as outras coisas, né? E aí eu tive a oportunidade de estar trabalhando numa empresa onde eu consegui fazer vários workshops com os produtos, esses produtos novos, com a aplicação, como aplicar, né, quais são os produtos ideais para aquele tipo de cerâmica, né, para facilitar a praticidade, a durabilidade e para evitar falhas. E aí eu me vi assim, muito parecido com a aviação no sentido de estudo, para poder aprender realmente aqueles materiais, para poder utilizar de uma forma correta e não gerar uma falha no futuro. O que a gente faz ali na manutenção da aeronave é praticamente isso. A gente procura sempre fazer uma manutenção preventiva para não fazer uma manutenção corretiva. E eu vi essa similaridade aqui de estar fazendo o trabalho de uma forma que não haja correção no futuro, a não ser que o cliente queira realmente mudar. Então, a visão dessa empresa que eu trabalhei instalando cerâmica era essa: instalar cerâmica para durar muito tempo. Muito tempo. Então, a aplicação dos materiais, a técnica de aplicação desses materiais tinha que ser feita corretamente e seguindo todos os códigos, né, do ASNI para poder fazer da forma correta. Então eu aprendi muito nessa empresa com relação a isso e foi aonde eu comecei a fazer trabalho para essa empresa e final de semana fazer trabalho para outras empresas para poder aumentar um pouquinho a minha renda, né? Então eu trabalhava instalando cerâmica para essa empresa, todas as pessoas, eu passei por um processo de aprendizado para poder utilizar todos esses materiais e tudo mais, e aí eu comecei a ensinar todas as pessoas que entravam nessa empresa. Eu comecei a ensinar isso, por ter esse sangue, né? Minha mãe ser professora e tudo mais, eu gosto muito de ensinar e eu percebia que eu aprendia muito mais quando eu ensinava. Então as coisas estavam muito mais claras na minha mente quando eu estava ensinando as pessoas que estavam entrando ali na empresa. E agregou muito para mim em estar ensinando. E aí eu comecei a fazer serviço por fora. Então fazia alguns no final de semana, porque eu trabalhava nessa empresa só que segunda a sexta, era a norma deles trabalharem só de segunda a sexta, e eu pegava o final de semana e fazia projetos particulares de instalação de cerâmica. E aí eu vi a oportunidade eu posso abrir a minha empresa e começar a fazer instalação de cerâmica, né? E aí começou, as pessoas indicaram, o Felipe instala cerâmica, aí comecei a fazer trabalho com um pessoal que fazia reforma, né? Então eu fazia a instalação de cerâmica, eles faziam a reforma de um apartamento inteiro e eu ia lá fazer a instalação de cerâmica para eles. E aí eu usava toda a técnica, tudo aquilo que eu tinha aprendido, usava os materiais que tinham que ser feito e tudo mais. E eu observava o quanto que eles quebravam, sabe, faziam algumas gambiarras. E eu achava muito, cara, por que tá fazendo essas gambiarras e tal? E aí eu comecei, cara, esses caras, eu acho que eu tenho mais sabe, uma qualidade melhor para apresentar para os clientes do que esses caras, e esses caras estão ganhando cliente, tem cliente e tudo mais. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí desse período em diante, eu comecei a pensar, cara, preciso abrir uma empresa. E aí a minha ideia era abrir uma empresa de instalação de cerâmica, por isso Detail, né? Por isso que a empresa chama Detail. Foi até um nome veio de um aluno lá da escola onde minha esposa trabalhava. E eu gostei do nome, e ele é tanto detail e detalhe, então a gente tem detail makes the difference, então detalhe faz a diferença, então eu gostei desse nome por causa de ser detalhista, né? Porque toda a instalação de cerâmica você tem que ser bem detalhista, para as linhas do rejunte estarem bem alinhadas, a cerâmica está bem alinhada, então aqui essa questão de detalhe, sabe? De cuidado de detalhe. Então, daí que surgiu o nome da Detail, e aí eu fazia informalmente alguns trabalhos por fora de instalação de cerâmica. E aí eu me interrompi por um período, eu comecei a fazer uma sociedade junto com outro casal, e daí a gente estava ainda fizemos o planejamento do negócio, abrimos uma empresa, abrimos com esse nome mesmo, Detail, aí abrimos quando a gente fez o nosso primeiro brainstorms para a empresa, a gente colocou ali que queria ser uma empresa de reforma, de construção, então aí isso influenciou no nome, né, de ser Detail Construction Renovation, para poder abranger depois quando a gente quisesse essa área de reforma e construção. Então aí fizemos todos os planejamentos, fizemos tudo, e aí a gente ainda não tinha cliente suficiente,
e os clientes que apareciam eram desafiadores por causa, né, ainda não tinha toda a estrutura e tudo mais. E aí acabamos que achando melhor dar um tempo para poder estruturar melhor. O pessoal, esse casal saiu, né, da empresa e aí ficou engavetado. E eu continuei trabalhando em outra empresa, e lá com promessa de trabalhar como vendedor, trabalhar fazendo orçamento, porque, de novo, eu cheguei no patamar dentro da empresa onde eu fazia tudo, sabia tudo, e queria alcançar um novo nível, sempre procurando um novo nível. E aí eu me vi estagnado ali, não tinha perspectiva de crescimento, eu estava ali, já treinava todo mundo que entrava, era o único instalador dentro da empresa que fazia a instalação das cerâmicas, né, grandes, painéis grandes. Então eu tinha mais experiência com essas instalações de cerâmica grande para poder fazer toda a preparação e tudo mais. E eu me vi estagnado. E foi quando que o meu sócio, hoje o meu sócio, o Simão, a gente conversou. Num primeiro momento a gente não vai dar para a gente poder fazer sociedade. E aí ele entrou para essa empresa e foi trabalhar com a gente ali. E ali foi onde eu tive a oportunidade de conhecer mais o Simão de perto. Como eu treinava todas as pessoas que entravam ali, eu treinei o Simão ali, eu ensinei ele a fazer os trabalhos, né, fazer a preparação, fazer o self-level, fazer o waterproofing, fazer o cimento da shower. Então eu fui ensinando ele ali a instalação do sistema de aquecimento do piso, né, os produtos que a gente tinha que usar para cada coisa. Então eu fui passando tudo isso para ele aprendeu muito rápido. E era muito interessante que ele queria fazer, sabe? Eu mostrava para ele, fazia, e aí ele queria fazer, e aí eu deixava ele fazendo. Então isso aí eu vi esse aprendizado dele, esse coração ensinado dele, muito bacana, e a gente começou, né, como a gente estava dia a dia né, trabalhando e tudo mais, começamos a conversar com relação a tirar da gaveta de Itaú. E aí, nessas conversas, a gente pensou, bom, vamos fazer uma empresa de demolição, vamos ser uma empresa de demolição, e a gente pode fazer a demolição dessa empresa que a gente trabalha, pode fazer das outras construtoras que a gente, né, trabalha para essa empresa e tal, e começar a fazer a nossa carteira de cliente dentro né, das pessoas que a gente já conhecia ali, construtores e tudo mais. E a ideia inicial era essa, tanto que a nossa logo, a primeira logo da Detail, não era essas casinhas em cima, né, era uma jackhammer, um martelo pneumático ali em cima da logo ali, e daí foi ali que a gente, né, a ideia era essa, demolição. Mas era o nosso primeiro cliente, eu já tinha feito uma reforma do apartamento antes, e aí, aí o segundo cliente, então, no caso, queria fazer uma reforma do banheiro. E falou, beleza, a gente faz banheiro, podemos fazer a reforma do banheiro. Eu também queria fazer da cozinha. Então vamos fazer da cozinha também. E aí começamos. E desde então, sempre fomos indicados para fazer reforma de cozinha, de banheiro, de apartamento inteiro, pintar apartamento, troca de piso. E aí começamos a pegar todos esses trabalhos. E aí definitivamente a gente falou, não, a gente vai ser uma empresa de restauração, vai ser uma empresa de reforma e de construção. E aí todos os clientes sempre veio boca a boca, então a gente ficou bem conhecido no meio dos brasileiros, tanto que os primeiros clientes nossos foram brasileiros. E aí foi tudo boca a boca, então a gente... o nosso processo de sair do trabalho que a gente trabalhava para poder dedicar 100% da empresa foi muito rápido. Em 3 meses eu já estava 100% da empresa, depois nos 2, 3 meses o Simão também já estava 100%. E daí começamos a trabalhar no nosso site, a fazer Google Ads, a fazer o marketing, a fazer a divulgação. Mas a maioria dos nossos clientes foi através de boca a boca, de referência. Alguns vieram pelo Google e a gente conseguiu fechar a venda. A gente aprimorou muito a nossa forma de vender, começamos a adicionar mais coisas para poder dar mais qualidade do nosso trabalho e também oferecer serviço para os nossos clientes. Então, todos os nossos clientes hoje recebem a limpeza pós-construction, né? A gente está de 2 a 3 horas para o nosso cliente, depende do tamanho do projeto. A gente tem parceria com o design, que a gente oferece todo o trabalho de design, a gente constrói imóvel, a gente faz basement, constrói garagem. Então, hoje a gente está com uma experiência bem grande aí na área da construção. O meu sócio, Simão, continua tocando a empresa em Vancouver, eu vim para Calgary, estou aqui em Calgary também fazendo basement, construindo garagem, né, fazendo reforma de banheiro, de cozinha, construção de gabinete. Então a gente aumentou muito aí os serviços que a gente oferece e o nosso próximo passo aí, se Deus quiser, é começar a construir. A gente tem esse planejamento, essa estratégia de começar a construir, de fazer casa customizada para os nossos clientes e, né, para poder construir a casa conforme o cliente quer. É muito, muito legal. Eu trabalhei com
com várias consultoras que faziam isso para os clientes deles, e esse é o próximo passo aí que a gente está querendo chegar, né? Fora todas as parcerias que a gente tem criado aí, principalmente no grupo, né, do Brazilian Business, e tem sido muito bom estar junto com esse grupo aí, e está sendo muito bom estar junto com eles. Então, gente, eu não quero estender mais, essa foi a minha jornada, essa foi o meu, né, desde que eu saí do Brasil, o tempo que eu passei nos Estados Unidos, o tempo que eu voltei para o Brasil, o tempo que eu estou aqui no Canadá, e eu olho para trás, eu olho por todos os desafios que eu passei, por todas as dificuldades, por todos os obstáculos, e eu olho como que foi algo muito importante, útil e de aprendizado para poder aplicar hoje na minha vida, né? E se não tivesse passado por essas dificuldades, talvez eu não teria capacidade de ver né, os olhos que eu vejo hoje para poder mudar, e sempre é possível recomeçar, né? Hoje a empresa está indo bem, mas pode ser que a gente passe por um período de crise também, e aí a gente vai ter que precisar cortar gasto e diminuir e tudo mais. Então, eu sei como lidar, né, em todas as situações de crise e de bem abastança. Então, eu acho que tudo por onde eu passei, por todos os lugares por onde eu passei, me formou a minha personalidade, formou o meu caráter, formou a forma como eu vejo, como eu trato, sabe, os meus clientes. Essa questão do Customer Service para mim é essencial. Eu gosto de ser muito atencioso com os meus clientes, gosto de escutar, gosto de perguntar, ter um feedback deles, e para poder melhorar, sempre procuro melhorar o atendimento, melhorar a forma como posso apresentar os nossos orçamentos, né? E a gente preocupa em entregar além daquilo que a gente está fechando ali no orçamento. Então, essa preocupação sempre veio desde ali do Customer Service que eu fazia na Sky. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Espero que em algum momento aqui alguém possa encontrar algum insight para a sua vida, e que eu, né, possa ser algum motivo de motivação aí para você. Eu por ter feito várias faculdades ainda e não ter o diploma, mas eu tenho conquistado muitas coisas, independente disso. O conhecimento, o networking e pessoas, acho que é fundamental para a gente poder crescer e desenvolver. E o sucesso não está atrelado só a recursos, né? O sucesso está atrelado ao relacionamento, e é uma jornada, não é um lugar para o sucesso, é um meio, né? Então a gente aprender no dia a dia, a cada dia melhorar mais, para poder continuar a jornada e aprender rápido com os erros, para poder tá continuando a caminhada, beleza? Muito obrigado por estarem comigo. Esse foi o Construindo o Caminho, a minha jornada. Espero que vocês gostem, e a gente vai ter sempre um episódio por semana. Então, para não deixar em branco esse episódio, eu vou gravar isso aqui de qualquer jeito, bonezinho da Home Depot aqui, uma luz mais ou menos ali, mas eu espero que o que eu trouxe aqui para vocês possa servir de inspiração, tá bom? Essa é a minha história, esse é o Felipe, e espero em algum momento a gente encontrar e estarmos juntos aí. Muito obrigado por tudo, obrigado pela sua audiência. Inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, no Instagram, siga ali no YouTube, manda mensagem pra gente vai ter o prazer de responder. Nós estamos formando esse grupo aqui de empresários, né, brasileiros aqui no Canadá. A intenção desse grupo é a gente crescer junto, a intenção desse grupo é trazer conhecimento para vocês sobre como que é abrir empresa aqui. A gente está com o pessoal ali, né, já estamos com alguns podcasts já agendados aí, com assuntos bem interessantes. A gente vai trazer um contador aqui para poder falar como é que é todo esse processo de abertura, de escolha de nome, né, se é incorporation, se não é incorporation, se é solo proprietary. Então a gente vai trazer todos esses assuntos aqui para vocês descobrirem como você pode abrir sua empresa. E para você, empresário, está atuando aqui, está tendo os seus desafios, nós estamos aqui para poder ajudar você a passar todos esses desafios. Tá? Obrigado pela sua audiência. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para o grupo de família, e a gente vai ter mais conteúdo aí e mais coisas para vocês. Muito obrigado, tenha um bom sábado, um bom domingo. Até o próximo episódio, no próximo sábado. Grande abraço.